Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Queridos irmãos e irmãs, saúdo aqui aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqueles que já são costumeiros aqui nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário, aqueles que nos assistem através dos meios de comunicação, das mídias sociais, dos Arautos do Evangelho, pelo canal Arautos do Evangelho. Hoje estamos celebrando o 6º domingo do tempo pascal. E a liturgia, no seu Evangelho, vai trazer um trecho do Evangelho de São João que narra uma das aparições de Nosso Senhor depois da ressurreição dele. Porque Jesus ressuscitou ao 3º dia, depois de sua morte e sepultura, e ficou 40 dias convivendo com os apóstolos, mas não do mesmo modo. De vez em quando aparecia, enquanto eles estavam reunidos, em geral no domingo, ou em outros dias também da semana, para concluir a instrução que lhes havia dado, nos 3 anos de vida pública dele, em que ele conviveu diretamente com os discípulos. Era um modo diferente de conviver com eles. Eles estavam sendo preparados para a grande despedida. Jesus iria subir aos céus e não estaria mais presente fisicamente com os apóstolos e os discípulos. Como fazer? Ele mesmo no Evangelho de hoje diz: vou, mas voltarei. Vou e voltarei. Há um espaço de tempo entre a ida e a volta. Que ele foi, ninguém duvida, mas todos sabemos também que ele não voltou ainda. Esse período entre a ida e a volta dele é o período que estamos vivendo. São os últimos tempos. São também os tempos da igreja e, se quiserem, os tempos do Espírito Santo. Esses são os tempos que estamos vivendo. Aquele tempo em que Jesus foi e ainda não voltou. Muita coisa aconteceu desde que ele foi. Muita coisa está acontecendo. Quando ele estava fisicamente presente, ele é quem resolvia pessoalmente, fisicamente, todos os problemas, dos discípulos inclusive. Trouxeram para ele uma mulher que foi flagrada em adultério, para saber o que ele dizia. Trouxeram um problema para ele, Pedro: olha, estão dizendo que os discípulos vossos não pagam imposto, como é que é essa história? E ele manda pescar um peixe, uma moeda, e manda pagar o imposto no templo. O outro pergunta: é lícito ou não pagar o imposto? Ninguém responde, quem responde é ele. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele resolvia pessoalmente todos os problemas. E quando ele foi, quem vai resolver tudo isto? Quem vai ser o advogado? Quem vai ensinar? Quem vai curar? E agora? Ele nos abandonou. Atos dos Apóstolos. Os discípulos estavam com um problema bastante encrencado. Os convertidos à igreja vinham ou do mundo judaico ou do mundo pagão. E tanto uns quanto outros traziam costumes que não eram mais para serem observados. Alguns costumes eram até legítimos, outros deveriam ser evitados porque não estavam de acordo com a vontade de Deus. Alguém tinha que resolver isto. Quando o costume era ruim, é fácil explicar: esse costume não presta, não pode ser seguido. Mas quando o costume não é ruim, mas era o costume que veio de Moisés, quem vai ter autoridade para dizer que não se deve mais cumprir? Situação complicada. Essa situação também passamos hoje em dia. A igreja continua crescendo, nós também entramos para a igreja através do batismo e viemos do mundo, estamos no mundo. E muitas vezes queremos trazer do mundo certos costumes para dentro da igreja. E não queremos adaptar o mundo à igreja, mas a igreja ao mundo. É mais fácil. Assim são as modas,
assim são certos costumes, assim a gente faria uma lista bem grande de coisas que são fáceis de serem observadas fora e que seria tão melhor se a igreja mudasse o seu modo de proceder para ficar em paz com o mundo. Jesus diz no Evangelho de hoje: eu vos trago a paz, a minha paz. Não será esta paz que Jesus quis trazer? Nós nos adaptarmos ao mundo, porque afinal de contas evita tantos problemas. Quantos e quantos cristãos são às vezes perseguidos, criticados por seguirem a lei de Deus? Se eles se adaptassem, não seria melhor? Teriam paz. Esta é a paz verdadeira? Parece que não, porque Jesus diz: eu vos dou a minha paz, a paz dele, e a paz dele não é esta. Na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, eles se reuniram em concílio, ou em conselho, se quiserem, e ficou conhecida esta primeira reunião feita por eles como o primeiro grande concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Assim é conhecido essa reunião. E resolveram, e a resolução foi por meio de uma carta, entregue através de 2 cristãos de destaque na comunidade, Judas Barsabas e Silas, para levar uma carta para aquele lugar que onde estava havendo uma confusão, onde era preciso colocar as coisas no seu devido lugar. E a carta diz assim: o Espírito Santo em nós, significando dizer que Jesus cumpriu com a sua promessa. Ele disse que enviaria um outro defensor, e o defensor é o Espírito Santo, para guiar a igreja no período em que ele não estivesse mais presente fisicamente. E foi o que aconteceu. E assim o assunto se resolveu. Segunda leitura, Apocalipse de São João. João, o grande vidente, ele era é chamado assim, o vidente de Patmos, a ilha grega de Patmos. Ele via coisas extraordinárias que aconteceram naquele período e que deveriam de acontecer até o fim dos tempos. E ele vê a Jerusalém celeste, descendo do alto. E ele descreve a cidade como ele podia descrever, com muralha feita de pedras preciosas, coisas extraordinárias, porque ele via coisas tão colossais que as coisas na terra não eram suficientes para explicar o que ele via do céu. E ele descreve aqui, mas o principal da descrição dele está no momento em que ele diz que a cidade não precisa de sol. Como? O sol é tão necessário? A gente está passando um período de frio e de vez em quando a gente vai no sol para se sentir aquecido. O sol é quem dá a vida, o sol é quem dá a luz. Pense em uma vida sem sol, nós não viveríamos absolutamente. Basta pensar nas flores que vivem em função do sol, o girassol conhecido, que desde de manhã vai procurando o sol até o final do dia, porque vive à procura do sol. E essa cidade, Jerusalém Celeste, não tem sol. Por quê? Porque o sol é o próprio Deus e a lâmpada, o Cordeiro. Aqui está o centro da liturgia de hoje. Nós, na terra, só teremos a paz que tanto desejamos quando o sol for Deus, quando a lâmpada for Cristo, quando tudo viver em função dele. Enquanto isso não acontecer, a promessa do Pai Nosso não se cumprirá. Rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Todos sabem rezar o Pai Nosso aqui, graças a Deus. E o que diz logo depois? Seja feita assim na terra como no céu. Para que esse reino venha, tem que ser feita a vontade de Deus. Aí está a paz verdadeira. Imaginai numa família, coisa rara, não acontece com essas que estão aqui, eu tenho certeza absoluta, com aquelas que estão fora daqui, em que o marido briga com a mulher, os dois se desentendem aos berros, e então não quer saber a vontade do outro. De repente chega uma visita, bate a porta, diz: tem uma visita aí. Os dois se recompõem, lavam o rosto, se arrumam um pouquinho para receber, mas por dentro um querendo esganar o outro. No momento em que eles se recompõem, a paz se estabeleceu na casa? Sim ou não? Não. É fácil perceber. Por quê? Santo Agostinho diz que a paz é a tranquilidade na ordem.
Não há tranquilidade nem ordem ali. O que é um disfarce para receber uma visita. Assim também, a paz não é ausência de guerra. Se hoje aparecesse um super diplomata, um desses mediadores inacreditáveis, que conseguisse fazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia, e no mesmo dia aparecesse um cientista de inteligência formidável, que encontrasse a cura para todas as doenças, e curioso que no mesmo dia apareceu um economista de uma inteligência colossal, que resolveu todos os problemas de pobreza do mundo inteiro e equilibrou as finanças do mundo de todas as pessoas. Seria suficiente para restabelecer a paz no mundo? E o reino de Deus estaria presente? Não. Por quê? Enquanto Deus não for o sol da humanidade, muitos problemas poderão até se resolver na aparência, mas em profundidade não se resolvem, porque a paz é a tranquilidade na ordem, e a ordem são as coisas dispostas de acordo com a sua finalidade. Tudo tem uma finalidade, inclusive nós temos uma finalidade. A nossa finalidade qual é? Conhecer, amar e servir a Deus nesta vida. Muitos ainda não conhecem. Nós conhecemos e nem sempre servimos. Nós conhecemos e nem sempre amamos. Conhecer, amar e servir. Enquanto os homens não conhecerem, não amarem e não servir, não estão cumprindo com a sua finalidade. Mas virão sempre os demagogos para dizerem que querem trazer a paz, mas a paz falsa, que a gente poderia chamar de passinismo, uma paz cínica, que tem aparência de paz, mas que não é paz verdadeira. E colocam medo nos homens e nas mulheres do mundo inteiro, em pânico. Ou vocês cedem, ou senão não vem a paz. E as pessoas têm medo. E o medo é um instrumento de tirania terrível, como sempre foi ao longo da história. Por isso é que Jesus diz no Evangelho de hoje, preste atenção e guardem essa palavra: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Não devemos temer, não devemos ter perturbação, porque a perturbação não vem de Deus. Ora, não se intimide nem se perturbe o vosso coração, porque Ele veio trazer a paz verdadeira. E essa paz só vem quando os homens resolverem fazer aquilo que Ele mandou. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. E o salmo de resposta diz que todas as nações os glorifiquem. Esse é o pedido. E diz que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Somente acontecerá isto quando os homens resolverem fazer a vontade de Deus. Aí a paz se estabelece. Aí tudo se coloca no seu devido lugar. Faça um exame de consciência, os que estão em casa, nos assistindo, os que estão aqui. Às vezes tem a impressão de que Deus abandonou a família. Preste atenção, não foi Ele que abandonou, foi a família que abandonou a Deus. Deixou de cumprir a vontade de Deus. E onde a vontade de Deus não é cumprida, Deus não está presente. Não porque Ele não queira, mas é porque nós o expulsamos das casas, dos corações primeiro. E assim é bem o caso de pedirmos a Nossa Senhora esta graça toda especial, porque ninguém como ela cumpriu a vontade de Deus. Por isso ela disse: bem-aventurados me chamarão todas as gerações, feliz, porque ela em tudo fez a vontade de Deus. Que ela nos ensine a fazer a vontade de Deus, como ela fez. Por isso é que ela foi morada de Deus. Se nós fizermos vontade de Deus, também seremos morada do Altíssimo. Peçamos essa graça a Nossa Senhora e não tenhamos medo, e não nos deixemos iludir por esta paz falsa, por essa paz enganosa, que significa fazer uma espécie de aliança com o erro, para não ter mais briga com ninguém. Paz não é ausência de guerra. Paz é o homem cumprir com a sua finalidade e estar em ordem em relação a Deus. Esta é a paz verdadeira. E esta é a paz que desejamos para o mundo inteiro.
para cada um individualmente e para o mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.